queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre dom de línguas e batismo com fogo. Muitas pessoas me fazem essa pergunta. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no meu canal. Se você gostar do vídeo, curte, comenta e compartilha. Os links das minhas redes sociais, blog, Facebook, Twitter e Instagram estão abaixo na descrição desse vídeo. Também tem o site Apoia-se o canal Querida Dani, minha conta bancária para pessoas que desejam semear em meu ministério e a minha caixa postal para pessoas que desejam me enviar recebidos e presentes, porque o meu aniversário tá chegando dia 6 de maio e eu espero sim muitos presentinhos de vocês e recebo com muita alegria. Amém? Gente, vamos falar sobre as diferenças entre dons de línguas e batismo com fogo, batismo com o Espírito Santo, essas coisas que muitas pessoas me perguntam. Bom, em tudo aquilo que eu aprendi, já li a Bíblia inteira de Gênesis a Apocalipse, então tudo que eu tô falando pra vocês não é coisa da minha cabeça, eu tenho entendimento daquilo que eu falo, eu tenho consciência do que eu falo e também trazendo as minhas experiências pessoais, e eu creio que muitas pessoas vão se identificar e até mesmo abrir um entendimento em relação a este assunto. Bom, eu, Daniele, recebi tudo separadinho. Tem pessoas que recebem o batismo no fogo e o dom de línguas de uma vez. Tem pessoas, eu já vi uma mulher que ela desceu as águas, ela foi batizada nas águas, recebeu fogo e dom de línguas tudo de uma vez, ou seja, ela recebeu 3 dons de uma só vez. Mas existem pessoas que recebem de maneiras separadas e foi o meu caso. Eu, Daniele, a primeira manifestação que eu tive em relação a batismos e dons de línguas, comigo começou primeiro com batismo no fogo. Eu recebi o batismo no fogo dentro do meu quarto sozinha, depois de uma adoração muito fervorosa que eu adorei a Deus, e eu recebi o meu batismo no fogo sozinha, dentro do quarto. E depois de alguns meses eu desci as águas. Eu fui batizada nas águas, que é uma maneira mais tradicional de toda a igreja. E depois de um ano assim, eu recebi o dom de línguas, ok? Que é o falar em línguas estranhas. Agora, falando sobre o dom de línguas, existem 2 maneiras de falar em línguas. Eu sei que existem muitas brigas, algumas denominações diferentes que têm interpretações diferentes da Bíblia brigam muito em relação a este assunto. Por exemplo, os adventistas, eles não acreditam no dom de línguas estranhas. Eles acreditam que se houver dom de línguas estranhas, é para a utilidade de uma língua. Por exemplo, eu sou brasileira e eu vou pregar no Japão e tem várias pessoas diante de mim que não entendem a minha língua e eu não sei falar japonês. Na Bíblia diz que, se for preciso, Deus, ele vai fazer a pessoa pregar em japonês. A pessoa não vai entender o que ela está falando, mas ela vai falar em línguas ali, blá, 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 e todo mundo que está ouvindo vai entender a pregação. E isso aconteceu em Atos 2. Na palavra do Senhor diz que em Atos 2, que foi no dia de Pentecoste, estava todos os discípulos ali reunidos para receber o Espírito Santo, porque Jesus tinha prometido para eles, e eles foram ali aguardar aquilo que Jesus tinha prometido, até que o Espírito Santo desceu, e na Bíblia diz que foram repartidas línguas como de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas. E na Bíblia diz que ali estava acontecendo uma festa, um evento muito grande em Israel, e existiam pessoas de várias línguas ali naquele mesmo lugar reunidas, e existiam pessoas que falavam, tipo, por exemplo, tô dando um exemplo aqui, não tá na Bíblia isso, mas eu vou falar de uma maneira que vocês entendam. Imagina uma festa, e é festa das nações, e ali tem gente que fala japonês, inglês, italiano, português, sabe, francês. Foi isso que aconteceu em Pentecoste. E quando os discípulos começaram a falar, eles começaram a falar coisas maravilhosas de Deus, só que as pessoas que estavam ali estavam entendendo tudo. Tipo, tinha um francês ali, e aí ele escutou Pedro falar: Deus é soberano, Deus é maravilhoso, louvado seja Deus, arrependam-se. E o francês tipo, opa, ele tá falando na minha língua, ele tá falando em francês, mas eu tô em Israel, como que ele tá falando a minha língua? Entendeu? E aí outro começou a falar em japonês, tipo, arrependam-se, Jesus é o Senhor, e Ele voltou, e Ele voltará, e Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus vai curar, vai libertar, Deus é maravilhoso. Tipo, eu tô usando minhas palavras. E aí o japonês fala, opa, ele tá falando a minha língua, eu tô entendendo que ele tá falando que Deus é bom, que Deus é santo, mas como ele aprendeu isso? Sendo que eu tô aqui em Israel. E foi assim, foi isso que aconteceu em Pentecoste, sabe? E as pessoas ficaram admiradas, tipo, ele tá falando minha língua, eu tô entendendo. Uau! De onde esses israelitas aprenderam a falar tantas línguas assim?
E ali, na Bíblia diz que foi um dom, foi o Espírito Santo que trouxe essa maravilhosa manifestação da parte de Deus. Sabe, as pessoas ficaram admiradas, mas assim, não era mérito dos discípulos, eles simplesmente foram cheios do Espírito Santo e eles foram tomados por Deus. Eu acredito que nem eles entendiam o que eles estavam falando e eles só foram usados por Deus. Entendeu? Com o alvo, Deus tinha um alvo ali naquele momento e o alvo era aquelas pessoas. Deus queria ir ao encontro daquelas pessoas. Deus queria alcançar e falar com aquelas pessoas. E ele simplesmente usou os discípulos. Os discípulos só foram usados, mas eu tenho certeza que nem eles entenderam o que estava sendo falado. Então por isso que é línguas estranhas. Porque na maioria das vezes é estranho para quem fala, mas para quem ouve não é estranho. Entendeu? E também existe a língua dos anjos. Está escrito em 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ou seja, da mesma maneira que existe essa forma de falar em línguas que foi manifesta lá em Pentecoste, que foi uma língua das nações, também existe a língua dos anjos. Porque em 1 Coríntios 13 fala sobre isso. Eu, Daniele, acredito que lá no céu existe um único idioma. Aqui na Terra não tem francês, português, inglês, alemão. Se eu te falar que lá no céu também tem uma língua, tem, meu amor. Lá no céu é uma nação também, a nação santa. A Nova Jerusalém, onde Jesus é rei, onde os anjos vivem. Lá também tem uma língua, eles também conversam. E muitas vezes a língua do céu, o idioma do céu, se manifesta em nós, porque nós somos cidadãos do céu, nós somos cidadãos do reino de Deus, e esse reino ele é real, ele existe. Amém? Então muitas vezes ele se manifesta em nós, e nós falamos na nossa verdadeira identidade. Quando nós falamos em línguas estranhas, na verdade nós estamos falando o nosso verdadeiro idioma, o idioma do reino. E quando a gente for para o céu, vai ser assim. Mas vai ser uma única língua lá no céu. E todo mundo vai se entender, porque a gente vai falar na língua dos anjos. Por isso que na Bíblia diz que também tem um dom de interpretação. Amém? Por que precisa ter o dom de interpretação? Porque na língua dos anjos, para entender, só quem tem o dom que vem de Deus. Para entender a interpretação da língua dos anjos. Então, as coisas de Deus é com ordem e decência, é tudo muito organizado. Deus não é Deus de confusão. Amém? Só que a gente não pode limitar as manifestações maravilhosas de Deus sobre nós. Existe o que os adventistas pregam, que a língua é falada para alcançar outros povos e outras nações. Amém, existe, é real, está na Bíblia. Mas também está escrito que existe a língua dos anjos. E essa língua ela não é entendida por nenhuma nação. Só quem tem o dom de interpretar essas línguas. E isso existe, gente, porque eu já vi. Gente, eu já vi gente com dom de interpretar línguas. É lindo demais. Eu mesma já interpretei algumas vezes, mas esse dom é muito raro. É um dom muito raro. Mas eu já tive interpretação das minhas próprias línguas. Foram pouquíssimas vezes, mas isso existe. Foi lindo, foi lindo. E assim, eu conheço pessoas que interpretam muito, sabe? Que usa muito dom, é muito lindo, cara. É muito lindo. Eu lembro um dia que eu congregava em uma igreja e foram judeus na igreja, judeus mesmo, messiânicos, judeus que acreditam em Cristo, mas eles eram judeus. E eles foram nessa igreja, sabe? E de repente uma mulher, ela começou a falar em línguas, e ela começou a falar na língua lá dos judeus. E os judeus entenderam tudo. Entenderam tudo. E eles chegaram no pastor e falou: aquela mulher disse isso, isso e isso, na nossa língua. Ela fala em, acho que é hebraico, alguma coisa assim. Ela fala em hebraico. Aí o meu ex-pastor, né, que faz muito tempo isso, chamou a mulher e disse: você fala em hebraico? Ela falou: não. Ele falou assim: então, enquanto você falava em línguas, a gente entendeu tudo. Ela: nossa, que legal! Né? Então, gente, Deus usou aquela mulher, ela nem percebeu, mas Deus trabalhou, Ele alcançou aquelas pessoas e eles passaram tudo que Deus falou através daquela mulher. Ó, Deus disse isso, isso e isso, e todo mundo se alegrou, foi lindo. Mas eu já vi pessoas que tinham dom de interpretação, eu já vi também, é lindo, gente, é muito lindo. As pessoas começam a falar em línguas, ele, ó, Deus tá falando isso, isso e isso. Aí a pessoa fala em línguas, isso, isso e isso. Deus tá falando isso, isso e isso.
tá escutando, isso. É lindo, gente, é lindo demais, sabe? Pode ser que você fale em línguas e você tá falando em outras nações e você nem vai perceber. Pode ser que você fale na língua dos anjos também. Então a gente não pode limitar o poder de Deus, amém? Eu sei que vocês vão perguntar pra mim como que foi o dia que eu interpretei o dom de línguas. Bom, eu tava no meu quarto orando, tipo, eu tava muito quebrantada, tipo, eu tava orando muito, sentindo a presença de Deus, quebrantada, chorando, sabe? Aquele jeito que você tá, tipo, até estremece, assim. E enquanto eu orava, de repente eu falei em línguas. Eu comecei a falar em línguas e eu escutei em português tudo que eu falei. Mas, assim, eu escutei na minha mente. Foi muito louco, sabe? Eu não falei em português, eu falei em línguas, mas era como se eu entendesse tudo. Por exemplo, eu tô fazendo inglês. Eu falo inglês, mas eu sei em português o que significa. Por exemplo, how are you? Eu falei em inglês, how are you? Mas eu sei o que significa. Como vai você? Ou como você está? Entendeu? Na minha cabeça é traduzido em português, mas eu falei em inglês, how are you? Mas aqui eu entendo em português, como você está? Entendeu? Então, a língua dos anjos, quando você interpreta é a mesma coisa, é lindo, é o Espírito Santo que traz. Aí eu falando em língua, aí eu escutei assim, ó, Deus, realiza os meus sonhos, Deus, realiza os meus sonhos. Foi isso que eu pedia pra Deus em línguas. Eu tava orando em línguas pra Deus, só que Deus tava entendendo tudo que eu tava falando. Ah, Dani, mas não é válido porque é inconsciente. Não, na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos ajuda a orar também. E ele traz todos os nossos sentimentos. Aquilo que muitas vezes a gente não consegue falar, o Espírito Santo ele traz pra fora. Sabe? Tudo que tá no nosso coração e nos ajuda a orar. Tem uma música que é muito forte que ela diz assim: Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Sabe quando você não consegue orar, quando você não consegue falar? Começa a falar em línguas. O Espírito Santo ele vai começar a trabalhar através das línguas, ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis e ele vai levar a Deus tudo aquilo que você precisa. Então, quando você não tiver força para orar, ora em línguas. Quando você não tá a fim de orar, mas você sabe que você precisa, ora em línguas. Dani, eu não sei o que falar, eu tô sem palavras, ora em línguas. Ora em línguas. Oração em línguas tem muito poder. Amém? Na palavra do Senhor, em Mateus 3, 11 e 12, fala sobre João Batista, que ele diz sobre o batismo no fogo. João Batista ele disse: eu os batizo na água, mas vem aquele que vem após mim, que eu não sou digno de amarrar as sandálias. E ele os batizará com fogo e com o Espírito Santo. Amém? Só que existe uma diferença gigante também entre batismo no fogo e receber o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo, os profetas do Antigo Testamento todos receberam, mas ele vinha em visitação. Na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo vinha sobre Sansão, ele vinha sobre Elias, ele visitava. Mas ele não permanecia, ele não habitava. Ele vinha sobre Davi. Porém, na palavra do Senhor diz que Jesus ele recebeu o Espírito Santo quando ele desceu as águas do batismo. E ali, imediatamente, o Espírito Santo passou a habitar em Jesus. Jesus foi o primeiro homem que teve o Espírito Santo habitando dentro dele. Por quê? Porque ele era puro, ele não tinha pecado. E o Espírito Santo só habita em lugares limpos. Então Jesus foi o primeiro homem que carregou o Espírito Santo dentro dele. E ele foi imediatamente levado para o deserto e através do Espírito Santo ele venceu Satanás. E através do conhecimento da palavra também, porque Jesus estudou a Bíblia. Então Jesus fez tudo o que nós podemos fazer. Tudo o que Jesus fez foi possível a nós hoje também. Porque ele veio para nos trazer possibilidades. Amém? Então, depois que Jesus venceu na cruz, que ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele nos deu aquilo que ele tinha, o Espírito Santo. E ele disse: eu vos dou a minha paz, eu vos dou o Consolador, eu vou para o Pai, mas eu deixo com vocês o Consolador, o Espírito Santo. Aquele que ficou comigo aqui na terra, ele vai ficar aqui com vocês também. Então, batismo no fogo é um,
receber o Espírito Santo é outro, falar em línguas, dom de línguas, é tudo distinto. E tem gente que recebe de maneiras distintas e tem gente que recebe de uma vez, uma explosão. Vem o Espírito Santo, vem o fogo, vem dom de línguas, sabe? Vem dom de interpretação. Mas no meu caso foi tudo assim, ó. Pá, pá, pá. Eu primeiro recebi o Espírito Santo. Quando que eu recebi o Espírito Santo? A partir do momento que eu aceitei Jesus. O Espírito Santo vem e começa a trabalhar em nós. Quando que o Espírito Santo vem? Levantou a mãozinha, aceitou Jesus, o Espírito Santo vem. Porque ele começa a trabalhar na tua salvação. Como que você vai ser convencido do pecado sem o Espírito Santo? Sendo que na palavra do Senhor diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vai poder trabalhar na tua vida se você deixar. Então, a partir do momento que você ergue sua mãozinha e fala, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, tudo que Jesus tem para a tua vida, ele vai te dar. Isso inclui o Espírito Santo. Então, imediatamente o Espírito Santo vem e começa a trabalhar. Tipo, já que você aceitou Jesus, eu vou te ensinar algumas coisas. Porque na palavra do Senhor diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então você levantou a mãozinha, aceitou Jesus, o Espírito Santo vem e ele se torna seu amigo, ele se torna seu mestre, seu instrutor, e ele começa a te mostrar como viver uma vida que agrada a Deus. É claro que você tem que fazer a sua parte, orar, jejuar, ler a palavra, estudar a palavra, mas o Espírito Santo, ele vai trazer de uma maneira muito clara para você como viver uma nova vida. E ele vai te ensinar todas as coisas. Amém? Então, a função do Espírito Santo é trabalhar na nossa transformação. E para isso ele tem que estar com a gente, não é? Então, não adianta nada. Tipo assim, não pensa você que uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, o Espírito Santo não vem sobre ela. Vem na mesma hora, porque ele precisa trabalhar. É a função dele, trabalhar na nossa salvação. E isso vem no dia a dia, com o tempo, ele vai convencendo, ele vai mostrando, vai incomodando, tipo, olha, isso é errado, isso é certo. Muitas vezes a pessoa não escuta, mas ela vai sentir e ela vai saber, porque é o Espírito Santo convencendo, tipo, ei, não vai por esse caminho, ei, não vai por esse caminho. Aí a pessoa, tipo, eu acho que eu não vou por ali, não. Ela não tá ouvindo, mas tipo, eu tô sentindo que não é pra ir. É Deus, gente. Entendeu? Então o Espírito Santo vem, na hora que você ergue tua mãozinha, aceitou Jesus, o Espírito Santo vem. Batismo com fogo, isso aí é questão de busca. Entendeu? Busca, ele vai te batizar no fogo. E o fogo, ele é sentido, viu? O fogo, você sente o fogo mesmo dentro de você, ele é sentido. Dom de línguas também é distinto, entendeu? Tem gente que não fala em línguas. Significa que ele não foi salvo? Não, porque é dom, entendeu? Nem todo mundo fala em línguas, porque é um dom. Não é todo mundo que vai ter todos os dons. Tem gente que vai ter dom de visão e não fala em línguas, mas tem dom de visão. Tem gente que tem dom de profecia e não fala em línguas. É meio raro isso acontecer, mas pode ser que aconteça. Porque dons não são necessários as pessoas terem todos os dons. Glória a Deus se você tiver todos os dons, isso é muito bom. Mas não é necessário, não é uma doutrina. Porque o Espírito Santo de Deus que espalha os dons de acordo com o propósito de Deus. Então cada um tem uma função. Não é todo mundo que vai ter dom de profecia. Não é todo mundo que vai ter dom de visão. Mas todos seremos úteis no reino de Deus. Você pode ter certeza disso. Que todo mundo é útil no reino de Deus, porque nós somos o corpo de Cristo, e cada parte do corpo tem a sua função. Por exemplo, a perna tem uma função grande, né? De movimentar o corpo, mas, olha só, o nariz é pequenininho, mas ele também tem uma função de respirar. A orelha, pequenininha, mas tem uma função de ouvir. O dente tem função de mastigar. As unhas têm função também. Por mais que a gente despreze, parece que é só de enfeite, mas não. Ela tem uma função de nos proteger também. Proteger os nossos dedos. Entendeu? Então, tudo que existe tem um propósito. E no corpo de Cristo, tudo tem um propósito. Todos os cristãos são úteis para Deus. Mesmo que o dom dele seja mais simplesinho, é útil. É útil. Porque Deus não dá dom para ninguém à toa. Tudo que Deus faz tem um propósito. Amém? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham um entendimento mais claro em relação a este assunto, tá bom? Essa é a minha visão em relação a batismo no fogo, Espírito Santo e dom de línguas, tá bom? Para mim, são distintos, são separados e que aconteça da maneira que Deus quer na vida de cada pessoa, mas é algo muito particular. Na vida de todas as pessoas nem sempre será igual. Cada um tem a sua história e cada um tem o seu particular com Deus. Amém? Beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe.